Boa noite, família Uivos. Relato: perseguição medonha em Araraquara, São Paulo. Olá a todos, podem me chamar de Nélio. Irei contar o que me aconteceu quando morei na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. Tenho que concordar com a maioria das pessoas. Lobisomem só aparece para quem não acredita em sua existência e quando menos esperamos. É algo totalmente inexplicável. Bom, isso já aconteceu faz alguns anos. Eu tinha uma pequena chácara em Araraquara. Além de lidar com minhas plantações e minhas criações, também trabalhava para fora. Já era de costume chegar em casa depois das 22 horas. E certa noite, fazendo o mesmo trajeto de sempre, percebi que a corrente da moto começou a fazer pequenos estalos. Então parei no acostamento para dar uma olhada. Naquele trecho da rodovia havia bastante matagal em ambos os lados. E naquele horário, o tráfego já era quase escasso. Bom, me agachei ao lado da moto e tentava achar onde estava o problema. Porém, a escuridão não ajudava muito. Em certo momento, tive um pressentimento ruim, uma sensação de calafrio e medo inexplicáveis. Me levantei e olhei para os lados, mas não vi nada de estranho. Aí me apressei em arrumar logo a moto e sair daquele local, pois a sensação ruim só aumentava. Me sentia vigiado por alguém. Alguns segundos depois, ouvi um barulho alto, como uma pancada forte em uma árvore, e vinha de dentro do matagal. Em seguida, um rosnado diferente ecoou. Na hora fiquei com medo daquele rosnado estranho. Então subi rapidamente na moto e quando fui dar a partida, ouvi novamente barulhos na mata, agora bem mais próximos de mim. Eram como pisadas de um animal bem pesado e vinha em minha direção. O desespero tomou conta de mim. Com certeza o que vinha saindo da mata não era coisa boa. Saí do local acelerando o que podia. Após andar alguns quilômetros, comecei a me acalmar, achando que tinha me livrado de algum mal. Foi aí que desacelerei para olhar com calma pelo retrovisor e quase caí da moto quando avistei correndo pelo acostamento uma criatura coberta de pelos negros. Aquilo vinha me acompanhando, correndo igual um cachorro. Mas o seu tamanho era algo assustador. Naquele momento, tive a certeza que aquilo só poderia ser um lobisomem. Acelerei a moto novamente na intenção de me livrar daquela perseguição, mas eu não esperava que a criatura fosse tão veloz. Quanto mais acelerava, mais aquele bicho medonho ia se aproximando. Meu coração estava saindo pela boca. Eu estava gelado e tremia muito. Ainda faltava em torno de 10 quilômetros para chegar até minha chácara, e parecia que o caminho havia se multiplicado. Teve um momento que o lobisomem se aproximou tanto que pude ouvir suas garras arranhar o asfalto. Em pensamento, comecei a rezar e pedir para aquilo desistir de correr atrás de mim. Foi quando avistei a porteira da minha chácara. Tive dois sentimentos, um de alívio e outro de desespero, pois não lembrava se havia deixado a porteira trancada com cadeado ou apenas encostada, como fazia algumas vezes. Aquela criatura continuava a me perseguir. Descer da moto para abrir a porteira seria fatalmente minha morte. Naquele momento desesperador, me agarrei com todos os santos e acelerei tudo o que podia, jogando a moto contra a porteira. Minha sorte foi que realmente ela estava apenas encostada. Ao contrário, o tranco teria me derrubado. Entrei com tudo em meu terreno, praticamente pulei da moto, com ela ainda andando. Saí catando o cavaco e correndo para casa. O medo e a adrenalina foram tão fortes que não olhei mais para trás, pois na minha cabeça eu tinha certeza que o lobisomem ainda estava a poucos metros de mim. Entrei rapidamente em casa e fechei a porta em seguida.
Corri para o quarto e trombei com a minha esposa, que já estava indo até a sala saber o que estava acontecendo. Pedi que ela ficasse em silêncio e, nesse momento, assustamos com uma pancada extremamente forte na porta. Logo depois, outra e mais outra. Pedi que minha esposa se trancasse no nosso quarto. Embaixo da nossa cama, peguei meu 38, que guardava sempre carregado numa caixa de sapatos. Apaguei as luzes e fiquei na sala. As pancadas eram tão fortes que eu tive certeza que o lobisomem ia invadir minha casa. Então me enchi de coragem e fui lentamente até a porta da cozinha, que era nos fundos da casa. Abri com todo cuidado para não ser notado e fui lentamente caminhando beirando a casa. Enquanto isso, eu ouvia ele tentando derrubar a outra porta. Quando faltava pouco para eu chegar ao final da parede, o barulho parou. Novamente senti aquela sensação de perigo. Talvez ele teria me ouvido ou sentido meu cheiro. Então arrisquei, estiquei o pescoço para dar uma olhada. E o que vi foi algo realmente sobrenatural. Aquela criatura estava em pé, se apoiava com dificuldade nas pernas traseiras. Tinha o corpo curto e entroncado, mas suas pernas e braços eram longos, com garras enormes pendendo dos dedos. Seu focinho era alongado e os pelos da cabeça até as costas eram arrepiados. Eu segurava o meu 38 com as duas mãos, mas o pavor me fazia tremer. Sempre soube que morar em região de chácaras era perigoso, por isso comprei aquela arma. Eu estava preparado para um dia, talvez, enfrentar um ladrão, mas nunca, jamais um lobisomem. Ele estava cheirando o ar. Era questão de tempo até ele me notar lá fora. Foi nesse momento que comecei a disparar. Sei que ao menos um disparo atingiu a criatura, pois ele deu um berro assustador e caiu no chão se contorcendo. Fiquei paralisado olhando aquela coisa rolar no chão. Mas eu fiquei surpreso porque logo em seguida ele se levantou e saiu correndo para a estrada em alta velocidade. Obviamente que também corri para casa e tranquei tudo. Acendi as luzes e levei um susto danado com minha esposa que estava parada no meio da sala, de camisola e com os cabelos para cima. Então ela me perguntou o que estava lá fora e depois de respirar bem, consegui lhe contar. De imediato ela não acreditou em mim, mas eu estava tão apavorado que nem me importei com a opinião dela. Ela acabou indo dormir e eu fiquei a madrugada inteira de tocaia, mas não vi mais nada lá fora. Assim que o dia começou, abri a porta da sala e encontrei gotas de sangue na terra, onde aquilo havia se jogado, e alguns tuchos de pelos pretos e cinzas. Eram grossos, compridos e fediam muito. Quando minha esposa acordou, lhe mostrei essas coisas. Aí sim ela acreditou e disse que sendo assim não ficaria mais sozinha à noite e era melhor eu colocar placa de venda na chácara. Bom, nos dias seguintes passei a andar com meu 38 e evitar chegar tarde em casa. Mas graças a Deus, o lobisomem nunca mais apareceu para mim. Ainda moramos lá por mais 8 meses, até conseguir vender a propriedade. Penso que tive muito azar de estar na rodovia naquele dia e naquele horário. Talvez teria sido a primeira vez que aquele lobisomem estava rondando por ali, ou talvez não. Enfim, foi uma perseguição absurda de medonha, algo que até hoje me dá medo quando lembro. Obrigada por acompanharem o meu relato até o fim. Boa noite a todos. Relato: lobisomem morava comigo e eu nunca desconfiei. Olá, Agatha e inscritos do canal Uivos. Me chamo Cibele. Tenho algo bastante estranho e diferente para compartilhar com vocês. Bom, trabalho como empregada doméstica há cerca de 8 anos para uma pessoa muito boa que me ajuda muito, pois passei por muitos problemas desde que me casei pela segunda vez. Desde o começo,
desconfiei que tinha algo de errado com meu marido. Ele tinha hábitos e costumes bem estranhos, mas nunca o questionei a respeito disso, pois ele não dava brecha para que eu lhe perguntasse nada. Só um tempo depois, descobri algumas coisas e me vi em pânico diante dessas descobertas. Morávamos num conjunto habitacional na cidade de Campinas, São Paulo. Esse conjunto habitacional é tido como uma comunidade ou favela. E aqui sempre aconteceu coisas muito estranhas, mas a lei do silêncio é forte. Ninguém sequer comenta o que está acontecendo. Na época que tive meu filho, que hoje já tem 5 anos, lembro que meu marido saía todas as sextas-feiras à noite, dizendo que ia fazer um bico de vigia noturno numa fábrica de bolachas e biscoitos que tem aqui na cidade. Ele só voltava na manhã seguinte. Então, durante um bom tempo, acreditei nessa história. Mas foi quando engravidei e parei minha segunda filha que realmente as coisas começaram a ficar estranhas e fui abrindo meus olhos. Bom, assim que parei, minha mãe veio ficar uns dias comigo para me ajudar. E já de cara ela comentou comigo que meu marido estava muito magro, parecia estar doente e que tinha feridas em seus cotovelos, pernas e pés. Foi aí que eu fui observar, pois até então eu não tinha reparado nele, pois a maternidade estava realmente me sobrecarregando. Eu não tinha tempo nem para mim mesma. Minha mãe é do interior de Pernambuco e ela dizia já ter presenciado muita coisa estranha por lá, coisas sobrenaturais que pessoas da cidade grande nem faziam ideia. Então ela passou a me falar para batizar logo minha bebê, pois ela estava desconfiada de uma coisa, mas que não ia me falar até ter certeza. Eu pensei que ela estava insinuando alguma traição, então nem dei bola, pois nesse sentido meu marido não levantava suspeitas. Mas foi nesse mesmo período que um morador da comunidade foi atacado por algum animal que quase o matou. Ele ficou dias internado e quando voltou contava para todos que foi um bichão peludo quem o atacou. Mas como ele era tido como um velhinho bêbado da comunidade, ninguém o levava a sério. Riam dele e diziam que na verdade foram as mulheres da casa de prostituição que havia lhe dado um couro, já que ele era frequentador do local e tinha fama de mau pagador. Mas alguns dias se passaram e agora eram os animais de rua que estavam sumindo. Então começou o disse-me-disse pela vizinhança. E meu marido continuava saindo toda sexta-feira à noite, dizendo que ia trabalhar de vigia. E de tanto minha mãe falar que meu marido estava esquisito e estava escondendo algo, comecei a desconfiar que ele tinha alguma coisa a ver com o furdunço na comunidade. Bom, quando minha filha completou 4 meses, a coloquei numa creche, pois precisava voltar a trabalhar na casa da família que citei no começo do relato. Todos os dias à tarde, nós dois saíamos dos nossos serviços, passávamos na creche para pegar as crianças e íamos para casa. Em certa sexta-feira, lembrando que já estávamos no período de quaresma, chegamos em casa com as crianças e rapidamente ele correu para o banheiro, tomou um banho e se arrumou. Disse que precisava ir mais cedo para a fábrica, pois ia render o outro vigia. Fiquei até surpresa com a pressa dele, pois parecia que ele precisava sair de casa o mais rápido possível. Então armei um plano. Esperei ele sair, deixei as crianças com minha mãe e fui atrás dele. Deixei ele tomar bem a dianteira, passando pelos becos da comunidade. Às vezes ele olhava para trás e eu me escondia. Percebi que ele estava nervoso e desconfiado. Até que ele saiu da comunidade e atravessou a rodovia, entrando na mata que havia do outro lado. Eu parei e fiquei pensando o que ele ia fazer lá, pois já estava escurecendo. Fiquei com medo de entrar naquela mata, então eu voltei para casa. Chegando em casa, eu não falei nada para minha mãe. Na manhã seguinte, ele chegou. Então perguntei como tinha sido a noite de trabalho.
e ele disse que tinha sido normal, estava cansado e com sono. Então pensei, na próxima sexta-feira, aconteça o que acontecer, eu vou descobrir a verdade. E a semana passou voando. Quando ia chegando sexta-feira, ele sempre ficava nervoso, inquieto e nem comia direito. Assim chegou sexta-feira de novo. À tarde, ele se arrumou todo e perna para quem tem. Segundo ele, ia para o trabalho de vigia. Deixei as crianças com minha mãe novamente e fui segui-lo. E novamente vi ele atravessando a rodovia e entrando na mata. Dessa vez fui prevenida. Levei uma lanterna pequena que eu havia comprado no camelô. Sua luz era de pouco alcance e era fraquinha, mas ia me ajudar bastante. Atravessei a rodovia e entrei na mata devagarinho, tentando não fazer muito barulho. Eu consegui ouvir os passos dele mais adiante. Agora estava quase correndo. Já estava totalmente escuro e eu bem devagarinho, pé por pé, olhando para todos os lados. Foi quando fui surpreendida com um grito que mais parecia um uivo distorcido. Aquilo me estremeceu toda. Parecia que eu tinha levado um choque de 220 volts. Aquele grito medonho vinha da direção de onde meu marido estava. Junto com o uivo veio passos pesados correndo em minha direção. Sem pensar ou esperar, saí correndo o mais rápido que minhas pernas aguentavam. Eu senti que se ficasse ali seria o meu fim. Cheguei rápido à beira da rodovia, atravessei e continuei correndo até chegar em casa. Entrei aos gritos, pedindo para minha mãe me ajudar a trancar as portas e as janelas. Minha mãe não parecia surpresa com meu espanto, e depois de me ajudar a trancar toda a casa, ela me falou que o que eu tinha visto ou ouvido era o que eu estava pensando. Era o meu marido que virava lobisomem. Eu estava com muito medo daquela situação. As horas foram passando e eu estava rezando para ele não retornar para casa. Minha mãe e meus filhos acabaram dormindo e eu fiquei na cozinha. Já era de madrugada quando os cachorros começaram a latir. Ouvi passos como de um cavalo trotando. Vim em direção da minha casa. Meu coração disparou de medo. Os cachorros latiam muito para aquela coisa. E de repente o bicho se jogou contra a porta. Foi um barulho muito alto, que acordou até a vizinhança. Eu comecei a gritar por socorro e o bicho deu outro estouro na porta. Os cachorros começaram a avançar nele. Nessa hora, ouvi os vizinhos saindo para fora de suas casas. Com certeza, se assustaram também com aquela criatura, mas ainda bem que se juntaram com pedaços de pau e botaram o bicho para correr. Foi uma confusão grande. Eu só abri a porta quando toda aquela confusão acabou, e um dos vizinhos bateu em minha porta para saber se estávamos bem. Então ele nos falou que era um lobisomem tentando invadir minha casa. Bom, logo o dia amanheceu. Os vizinhos na rua comentavam como o bicho era. E meu marido chegou em casa. Estava todo desconfiado. Não me disse nada. Então eu falei a ele que eu já sabia o seu segredo e que não queria mais morar com ele. Mandei ele pegar suas coisas e ir para longe, pois se os vizinhos descobrissem que era ele o lobisomem, iam matá-lo. Eu sei que ele foi embora, mas eu não tinha mais confiança nele. Então pedi à minha patroa que me ajudasse. Contei a ela sobre o meu marido e ela arrumou um lugar seguro para mim, minha mãe e meus filhos. Inclusive, é ela quem está redigindo o meu relato. Eu não sei o paradeiro daquele homem. Talvez ainda esteja rondando por Campinas ou pelas cidades vizinhas. Ele poderia ter feito mal para mim e meus filhos, pois se não fosse minha mãe me abrir os olhos, eu nunca teria descoberto que meu marido virava lobisomem. Bom, Ágata e amigos, esse é o meu relato. É verídico. Minha mãe e minha patroa são testemunhas. Tomem cuidado com quem vocês moram ou colocam dentro de casa. Por experiência própria eu digo, lobisomem existe. Obrigada e boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos.
Duas situações de deixar até incrédulos com os cabelos em pé, não é mesmo? Vamos aos salves desse sabadão? Vai um salve especial para Ana Paula Ribeiro, Valdênia Oliveira, Antônio Carlos Benites, Rosimeire Ramos, José Carlos, Cláudio Américo, Lucas Plínio, Rosângela Mendonça, Marcos Rodrigues, Daiana Mendonça, Ana Cristina Mendonça, Carla Michele, Karina Alves, Silva Mar, Suzane Palim, Orlando Alcovias, Indiara do Nascimento, Cantinho da Ed, Rosana Souza, Néia Oliveira, Rayane Martinez, Carla Aparecida Bueno, Suzana Maria, Simone Fagundes, Carlos Marques, Elisandra Cruz, Jéssica Ricardo, Edilane Alves, Ludmar Muniz, Arlete de Freitas e Juliano Anthony. Amigos, se eu não citei seu nome, receba mesmo assim o meu salve e minha gratidão pelos likes, comentários e hypes. Meu muito obrigada a cada um de vocês. Sem vocês o canal Uivos deixa de existir. Por isso não me canso de agradecer pela amizade e o carinho de todos vocês. É recíproco. Agora eu deixo vocês desejando um final de semana abençoado a todos. Um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!